Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Tô passando aqui pra gente trocar uma ideia, porque de certa forma nos últimos dias a nossa rotina mudou e mudou bastante, né? Eu imagino que a de vocês aí de casa não é diferente da minha. A gente tá trancado mais tempo em casa, tem tentado sair o mínimo possível pra rua. É claro que tem uma preocupação muito grande com o aspecto financeiro, todo mundo se preocupando se vai ter ou não dinheiro para encarar tudo isso. Só que tem um detalhe fundamental nesse momento, que é mais importante que qualquer dinheiro. Não adianta daqui a pouco você acumular dinheiro se você ficar doente, e muitas pessoas aí acabam inclusive perdendo a vida. Então nesse momento a gente tem que priorizar, e a prioridade é a saúde, é a prevenção. Tem muita coisa errada sendo dita, tem muita coisa errada sendo mandada em grupos de WhatsApp, e talvez tão importante nesse momento quanto a prevenção seja a informação, que você consiga se informar, buscar melhor, saber o que está acontecendo dentro do seu condomínio, dentro da sua casa, dentro da sua família. Por exemplo, muita gente está ainda, de certa forma, não concordando com essa situação de ficar em casa. Você precisa ficar em casa, sabe por quê? Vamos para um cálculo bem rápido aí. Se você procurar informações em artigos de internet, especialistas, principalmente médicos infectologistas, você vai chegar a uma determinada informação que é a seguinte: pelo menos cerca de 80 a 85% dos casos já infectados pelo coronavírus não tem sintoma. Ou seja, se você pegar de cada 10 pessoas, pelo menos 8 pessoas que têm o vírus não têm o sintoma. Então, por exemplo, quanto menos você sair da sua casa, mais chance você tem de ficar pelo menos longe das pessoas que porventura você nem saiba que ela tem ou não o vírus. Daqui a pouco você vai num supermercado, vai a algum local e você vai estar exposto com pessoas que naturalmente possam não estar tossindo. Daqui a pouco o cara não tem febre, ele não tem sintoma nenhum, mas ele já está infectado e ele está passando, ele está transmitindo esse vírus. Então esse é o risco que a gente tem de, por exemplo, estar na rua. Uma outra coisa que tem muita gente falando de forma equivocada é a questão do álcool gel. Tá todo mundo correndo para as farmácias, pagando muito mais caro do que tem que pagar. Algumas farmácias já não tem mais estoque de álcool gel. Tem muita gente vendendo álcool gel na rua e não é propriamente aquele álcool gel que você precisa. Por exemplo, vamos falar do álcool. Está se falando muito em álcool ou de 70% ou de 96%. O álcool de 70% é o álcool indicado para poder matar o vírus, porque ele contém um percentual de água. O álcool de 96%, de 96 graus, ele não tem água alguma. É como se o vírus tivesse um esqueleto. Quando a água que tem dentro do álcool chega nesse vírus, é como se ele abrisse as camadas. E aí o álcool penetra e mata o vírus. Então se você utilizar um álcool, por exemplo, 96 graus, 96%, que ele não tem água, ele não vai abrir as camadas do vírus e naturalmente ele não vai matar o vírus. E tem gente que não está parando para pensar nisso, está comprando qualquer tipo de produto sem saber nem a composição daquilo que está comprando. Tem gente misturando gel de cabelo com detergente para tentar fazer uma poção mágica. Senhores, são produtos químicos, isso pode fazer muito mal para a sua saúde, pode queimar, pode deteriorar tecido, uma série de situações. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, tem muita gente preocupada em comprar álcool gel, você pode comprar sabão, você pode comprar sabonete. Porque a diferença do álcool gel, o facilitador do álcool gel, é que você não precisa de uma pia para poder higienizar suas mãos. Você passa o álcool gel, está na rua, é muito mais prático. Mas se você tem um acesso a uma pia, se você, por exemplo, está dentro de casa, não tem por que você sair correndo atrás de álcool gel. Você pode usar sabonete, sabão e vai para, ou algum tipo de detergente que você possa lavar a mão, usa isso na pia e você vai estar higienizando da mesma maneira a mão. Então tem algumas situações que a gente tem que, não é o momento de se entrar em pânico. Nós temos que ter cuidado, tem que ter prevenção. Imagina, mais de 80% das pessoas que têm o vírus, elas não têm nenhum sintoma. E isso é muito preocupante. Você pode estar conversando com um amigo e esse amigo está passando para você o vírus porque ele não tem nenhum sintoma. E ele já pode estar infectado. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter muito mais. Por isso que a gente precisa entender que nesse momento, principalmente esses primeiros 5, 6, 7 dias, é fundamental de que a gente fique em casa o máximo de tempo possível. Porque aí você vai estar menos tempo exposto para, quem sabe, acabar sendo infectado por outras pessoas. Tem pessoas que não entenderam ainda o tamanho do problema que a gente está passando. E esse é um grande problema para o Brasil encarar nesse momento. A Itália tratou dessa forma, como se nada fosse acontecer, e hoje o grande centro nervoso do coronavírus acaba sendo a Itália. Então a gente tem que ter essa preocupação. Tem o caso aí do menino de 18 anos que sabia que estava com coronavírus e ele, na cabeça dele, lá, não vou passar para ninguém. Aí ele foi para salão de beleza, ele foi para balada, ele foi para futebol e ele acabou infectando muito mais pessoas. E ele não tinha os sintomas, mas ele já estava contaminado pelo vírus. Então é um cuidado muito grande que a gente precisa ter, até porque nessa época
de mudança de estação, daqui a pouco você dorme com o ar-condicionado um pouco mais forte, você acaba acordando com dor de garganta e aí vai correr para um hospital, vai superlotar um hospital pensando que está com o coronavírus, e daqui a pouco você só tem uma dor de garganta, algo menor, uma gripe um pouco mais fraca. Então é por isso que é importante ter informação, para que a gente não crie pânico, para que a gente não crie nenhum tipo de alarme falso. A gente precisa estar municiado de muita informação, e principalmente ter esse entendimento. Eu sei que é complicado para todo mundo. Eu tenho um negócio próprio que está fechado durante 30 dias. Mas será que se o meu negócio estivesse aberto, ele estaria tendo, por exemplo, a procura das pessoas nesse momento? Então, por mais que seja duro a gente pensar, a gente não sabe o que vai acontecer na questão financeira, a gente tem que ter uma preocupação primeiramente com a saúde. É muito sério isso que eu estou dizendo. Tanto que a gente não está nem falando de futebol aqui, a gente está falando de saúde, a gente está falando de prevenção. É fundamental que você fique dentro da sua casa. Não receba ninguém. Não é o momento de receber ninguém. Então, quem sabe a partir de agora, e a gente vai vencer isso sim, se a gente pensar dessa maneira, um pouco mais, com muito mais prevenção, porque ali na frente a gente vai poder de novo reunir os amigos para o churrasco, sabe aquilo que a gente fazia sem nem pensar, era tão normal que a gente nem valorizava, agora a gente está louco para fazer e não pode. Só que se a gente não tomar esses cuidados de prevenção, de higienizar o tempo inteiro as mãos, repito, se não tem álcool gel, usa sabão, sabonete, água que vai lavar, vai limpar da mesma forma. Com certeza a gente tomando esses cuidados, a gente vai vencer logo logo isso aí, vai poder voltar a falar exclusivamente de futebol e com certeza valorizar mais aquelas pequenas situações que antes a gente não valorizava, tá bom? Abraço!